Galera, então, pra quem não me conhece ainda, esse é eu mesmo. Pra quem já me viu, boa noite. É, a ideia aqui hoje é mais tirar a dúvida da galera que tá com peça pra fazer em 3D e dar um overview geral, assim, de como que tem que pensar no projeto pra impressão. E curiosidade também, que é um assunto que eu curto pra caramba. Vocês vão ver que é legal pra caralho também. Impressão 3D hoje na indústria é mais usada para prototipagem e gabaritos em geral, então se para dúvidas dimensionais, folga, posicionamento de peças, conferência de dimensões, como tem uma precisão boa de dimensão, você consegue produzir sua peça relativamente rápido, né? Vocês vão ver que tem algumas dificuldades, mas ela relativamente rápido e barato, levando em conta a energia, material, e aí conferir suas dimensões, conferir folgas, conferir interferências, né, entre peças numa montagem maior, de uma forma comparado com os outros métodos de produção, bem mais simples, né? Isso é a premissa de qualquer manufatura aditiva, na verdade. Somada às coisas de, de construtivas, né? De ser economizar material comparado com o processo de usinagem, por exemplo. E essas geometrias malucas também que a gente vai ver aqui, que é praticamente impossível de fazer em outros métodos de produção. Então, se vocês assustar com essas paradas mexendo aqui, tiver alguma coisa errada, é porque eu roubei da apresentação do Design Online, que nós fizemos bem boiolinha assim. Algumas técnicas de manufatura aditiva que existe hoje. A da impressora 3D de plástico é essa que utiliza o metal fundido, né? Um material fundido. No caso, o termoplástico, né? Que é o plástico que tem a capacidade de derreter e voltar à propriedade dele depois que ele solidifica de novo. A gente vai falar dos materiais mais na frente. E aí usa esse sistema de camadas, né? Então, tem 3 eixos, as mais simples, né? Que constroem a peça por camadas. Essa é a premissa de qualquer manufatura aditiva que tem hoje, né? E aí também existe a Digital Light Processing, e chama estereografia, eu acho, em português, que é a impressora de resina mais popularmente conhecida, né? Diferente da de plástico, é literalmente uma bacinha de resina que fica depositado assim no recipiente, e vem uma base e uma luz ultravioleta faz a cura dessa resina na base. E é muito usada para peças com mais detalhes, menores, e que precisa de uma precisão dimensional maior. Ela tem mais precisão do que a de plástico, mas a capacidade de produzir o tamanho de peça é bem menor comparativamente. E o preço também é absurdo. Enquanto 1 quilo de material aqui custa R$100, R$90, aqui um potinho de resina de 600 ml custa R$600. É bizarra a diferença. E além da impressão, você tem que fazer a cura depois, a lavagem da peça, então trabalha mais. E também tem a sinterização, né, que é a manufatura aditiva para metal. Nesse caso aqui, é a sinterização a partir de pó, de metalografia do pó, que é uma exposição do pó, e aí um laser faz a cura desse pó, né. Não sei ao certo, assim, molecularmente falando, eu não tenho conhecimento direito para explicar, mas basicamente solidifica esse pó, né, une as moléculas lá do pó. E aí o que a gente vai tratar hoje é o difusão, que é o metal fundido, né? Aqui tem um comparativo dessas tecnologias, tem aqui o exemplo da impressão, a gente vai tratar depois sobre essas diferenças aqui de preenchimento. Aqui um detalhe da resina, da impressão de resina, vê que os detalhes é absurdo, assim, a quantidade de detalhes, você nem vê a altura de camada na impressão a resina, dispensa qualquer acabamento final. É só lavar a peça mesmo com solvente para tirar o excesso de resina e deixar ela curando por, sei lá, 12 horas. Umas paradas bizarras, assim.
E aqui tem uma peça, em homenagem ao Lucarnasa, um pedal de freio de fórmula, isso aqui, feito em sinterização. Pra quem já viu aquelas mangas também, é meio bizarro. Eu tentei procurar uma mais simples pra ver se vocês entendiam, tinha mais contato. Mas aqui dá pra ver a soleira do pedal, e o objetivo aqui é peso, né, provavelmente. O Lucarnasa foi mais leve, não o nosso. Igual o nosso esse aí, só que o nosso tem umas coisas a mais. Isso. E o material também costuma ser titânio, que é densidade bem baixa, né? E resistência super alta. E como você não dá para sair usinando titânio, que é muito caro, fazer deposição é uma estratégia inteligente, né? Aqui, só tratando de forma construtiva, porque lá na frente a gente vai falar de bico, vai falar do hot end, que é essa estrutura tudo aqui, só para vocês ficarem a par das paradas, né? Então, tem alguns tipos de como o filamento chega nessa região aqui, e é isso que diferencia as impressoras 3D hoje, com objetivo especial cada uma, mas acho que não vem ao caso. Mas entender essa região mesmo, que é onde sai o metal, onde que ele é derretido e onde sai. A estrutura aqui, esse caninho, é por onde vem. Será que tem aquele apontador, igual os professores fazem? Ah, rapaz, vocês estão vendo aí? Profissionalismo. Tô vendo, Pode responder tô também, vendo. não tem medo não. E aí, por esse caninho aqui, vem o filamento, né? Porra, eu não botei uma foto do filamento. Depois eu mostro vocês como é que é o filamento. É um rolão com tipo um cabo de arame. Depois desse slide que eu vou procurar aqui e mostrar. Chega por esse caninho aqui. Aí esse tubo aqui tá aquecido. Ele derrete o filamento, forma uma poça aqui dentro disso. E o próprio fluxo aqui do filamento que empurra o material derretido através do bico. Aqui costuma vir um sensor de temperatura e acompanha a temperatura do bico por aqui. Essa fan faz a troca térmica, né, desse sistema todo, porque para conter o calor aqui dentro, né, e não ultrapassar a temperatura que é desejada, né, não chegar aqui em cima, estragar os componentes. Então tem um trocador de calor aqui, e a região onde faz o aquecimento tem uma resistência só nessa região aqui. O bico é geralmente de cobre, né, para aumentar a condução. E aí o bico tem várias peculiaridades, né? Tem a dimensão do bico, o diâmetro, esse ângulo aqui também Aí, ó, o Pedico fez a boa de mandar aqui no chat um rolo de filamento. Boa, Pedico. Mandou bem. Deixa eu tentar fazer assim. Esse aqui é o filamento, ó. Da nossa marca ainda que a gente usa às vezes, 3D fila. Aí, esse bico aqui determina o diâmetro desse filamento. Que pode ser, eu acho que de 2 ou 4 milímetros, alguma coisa assim. Porque vai determinar o fluxo de material, né? Beleza. Segui aqui. Agora tá sobre alguns termos, né, que a gente vai falar mais também pela frente, pra vocês não estranharem o que é. O preenchimento ou enfio é o quão cheio ou preenchido, né, bem intuitivo, a peça em plástico, porque um dos objetivos da impressão em 3D é que você não precisa fazer uma peça maciça, porque a deposição de camadas te permite fazer essas geometrias malucas aqui de preenchimento. Não existem só esse formato hexagonal, é um dos mais existentes, mas existem milhões, a gente vai ver lá no programa depois, esses formatos de preenchimento, mas o objetivo é peso, né, e estruturalmente falando também, economizar material e tudo mais. Tá vendo que a partir de 50%, 75% já fica um preenchimento bem bacana, não existe chegar na impressora e botar 100% de preenchimento, porque vai acabar deixando sua qualidade pior do que... A gente pode discutir mais também sobre isso, mas o limite aqui é 75. A galera não usa mais que isso, não. Um parâmetro legal também é a altura de camada. Isso aqui é definido pelo tanto que sua impressora consegue empurrar material e também pelo bico. E aí influencia muita coisa na impressão. A qualidade final vai depender muito disso aqui, da altura de camada. Você vai conseguir perceber mais as camadas, né? E aí
vai dar aquele aspecto de impressão para a peça, fica uma merda. Além disso, a resistência também diminui um pouco, porque os planos de cisalhamentos aqui tem o tamanho maior entre cada plano de cisalhamento, né, das camadas. E a grande vantagem é o tempo de impressão. Quanto maior a sua altura de camada, menor seu tempo de impressão. Você consegue subir o tamanho a altura aqui da peça verticalmente bem mais rápido, né? E vocês vão ver que faz uma diferença bizarra. A gente vai fazer uns testes depois. E aí, o tempo pula de tipo 12, 20 horas para 3 horas, de acordo, só mexendo na altura de camada. Então, é um parâmetro que vocês têm que se atentar. Quando a gente vai mandar para patrocinadores, não costumam perguntar muito isso não, mas é legal vocês mandarem no corpo do e-mail, conversar com o camarada. Vai de 0.05, que é o mínimo, né, bem baixinho, algumas impressoras nem conseguem fazer isso, até um 0.3, eu já vi até 1 milímetro de altura de camada, dá para usar. Mas, sei lá, para uma geometria experimental talvez valha a pena, porque fica muito cagado. A gente costuma usar 0.2 na equipe, então se você for mandar para algum lugar para imprimir, se você quiser especificar a altura de camada, pode falar 0.2. Eu acho que não tem aqui, mas um parâmetro legal também que a gente vai mostrar é o perímetro de volta. Tipo assim, quantas voltas a impressora dá, aqui dá para ver nesse slide. Quantas voltas a impressora dá aqui para construir essa parede antes de começar a fazer o preenchimento. Isso muda demais a resistência da peça e faz com que você consiga usar preenchimentos menores. Usual na equipe também, a gente usar 30%, 40%, 25% de preenchimento já é uma resistência bem legal. Acima de 45, 50 começa a aumentar muito o tempo de impressão. E aí essa espessura de camada aqui é importante para você conseguir diminuir o enfio e melhorar no tempo. 4 camadas, 4 voltas já é God já. Se você for mexer com impressão, 4 voltas já está muito resistente. Se quiser impressão mais rápida, 3 voltas já resolve, 2 voltas também já é bacana. Uma é bem frágil. Você consegue afundar o dedo aqui na peça com uma camada só, dependendo do tamanho do enfio. Mas de 2 a 3 já é um tamanho legal demais já. Quando você vai exportar um arquivo para impressora, é sempre em STL. Então, guarda esse formato aí que você vai mandar para o patrocinador ou imprimir na impressora que talvez a gente tenha disponível aí, que parece que saiu o edital. Tava conversando com os meninos do Baja esses dias. Parece que vai ter, mas vai chegar em quarentena e, né, ninguém vai usar de qualquer jeito. Mas se vocês tiverem contato, você vai exportar nesse arquivo aqui. E você vai mandar para Carlinha imprimir ou vai mandar para o patrocinador nesse formato. O STL é esse que faz essas facetas aqui, transforma a sua geometria em faces, em triangulares. Tem uns esquemas para mexer na qualidade do STL também. A gente vai ver lá no Solid quando a gente for exportar a nossa peça. E o código que a impressora usa. Você não precisa saber isso de tudo não, mas é importante você saber pelo menos os principais, porque se você for configurar uma impressora um dia, você vai ver que você vai precisar de alguns desses códigos aqui. As impressoras mais modernas não tem tudo isso já setado. Tipo assim, ela tem um modo que manda ela para a origem. Então você não precisa saber o código de origem. Mas como eu tive contato com uma bem antiga aqui na faculdade, precisava saber esse código aqui para mexer nela, porque ela não tinha isso já setado no software dela não. Então a gente tinha que ir fuçando mesmo e descobrindo qual que é os códigos para conseguir calibrar a impressora. Que a gente vai falar disso também, que é um parâmetro bem importante. Aí é bem intuitivo também. Esse é o código usado por CNC também, gente. Quando vocês estiverem na usinagem, vocês devem ver isso aqui em algum momento. Todos os CNCs que eu já tive contato usa G-Code. Eu acho que é geral isso. É bem simplesão também. Vocês vão ver que G21 vai ser botar o default em milímetros, sempre isso. O home eu não lembro mais como é que é. Eu acho que é G1, tem sim. Mas é isso aí. Agora falando de material, existem diversos materiais, na verdade. Cada dia tá saindo um novo aí. Cada fabricante lança material normalmente diferente, com pequena composição diferente. Mas se resumem a esses aqui, as qualidades e as desvantagens. Se tiver um novo, vai ser parecido com esse aqui. O fabricante vai falar, é semelhante a PLA, semelhante a ABS. O que a gente usa mais para peças na equipe é o ABS. Vamos discutir aqui agora qual que é a vantagem de cada um.
mas tem a diversidade grande nesse parâmetro. E aqui em BH a gente tem 2 fabricantes principais, que é a 3D Lab e a 3D Fila. Eles são bem grandes até no Brasil. A 3D Lab, se pá, é uma das maiores aqui do Brasil. E eles são gente boa, dá pra pedir filamento lá. Eles já imprimiram e já forneceram filamento pra gente. O PLA é o mais usado para peças de exposição, fraga. De coisa de enfeite, né? Tipo assim. E as vantagens dele aqui é fácil de imprimir, é derivado do milho e da beterraba, então é biodegradável. Tem uma alta dureza superficial, então ele tem uma resistência inicial grande, mas a gente vai ver no próximo slide que ele é frágil, né? Então, se a gente for desenhar a curva tração-compressão de stress-strain, de tensão-deformação, a gente vai ver que tem um alto pico aqui de tensão, mas quebra rápido, então ele tem pouca tenacidade, né? Para peças mecânicas não é muito aconselhável, porque vai quebrar repentinamente, você não vai ver a quebra, a falha, né? E não é bom isso para peças mecânicas, né? Todo mundo sabe. É fácil de dar acabamento também, então a superfície dele dá para você lixar fácil e fica com um acabamento final bom já. A gente vai ver que o PETG, por exemplo, ou o nylon, dá uns fiozinhos assim de plástico, é ruim demais de tirar. A desvantagem é que eu já falei, né? Baixa tenacidade e é mais caro do que os outros. Por mais que seja biodegradável, né? O processo de fabricação dele provavelmente é mais caro do que os outros. O ABS vem, claro, né, do petróleo, que é a coisa que tem mais parada derivada do planeta Terra. Vem do petróleo, e é o plástico mais usado nessas paradas de plástico injetável. Então, carcaça de computador, carcaça de celular, essas paradas tudo ABS. É o mais barato dentre todos. Costuma ser R$80 um quilo de filamento ABS. Tem boa tenacidade, então você consegue absorver bastante energia, né, com ABS. Então você consegue ver a falha, a gente vai ver no próximo slide. O estado de ruptura dele é bem diferente do PLA. É bem resistente à temperatura, eu acho que chega a 150 graus ou 120 graus, são 150 graus. O ponto de fusão dele é 165, eu acho, na impressora. E resiste bem à temperatura e possui um solvente, que é a acetona. Todo o material, todos esses solventes de cola de cano, tudo isso a gente usa para dar acabamento, a gente vai falar também mais na frente sobre os acabamentos em ABS, mas isso é uma vantagem porque a gente consegue fazer alteração depois da peça já impressa com a acetona. A desvantagem é que na impressão dele ele emite um gás tóxico, é muito chato de imprimir e não é biodegradável, né? Como o PLA. Esses gases tóxicos, meio que nós nunca preocupamos com isso não. Mas o rolê é que a impressora tem que ser fechada para imprimir ABS. Tanto por causa disso, tanto porque ele é muito sensível à variação de temperatura. Então ele solidifica muito fácil. Então se a temperatura não estiver homogênea dentro da impressora, ele começa a dar uns problemas de descolamento de camada, a gente pode discutir mais também, mas é muito chato de imprimir, principalmente a primeira camada, e esses problemas com a temperatura. Então se a impressora for aberta, se bater um vento durante a impressão, a próxima camada não vai colar bem e sua peça vai falhar. No final da impressão, provavelmente, quando a temperatura homogeneizar e ele contrair, ele já vai abrir as camadas já. Então é bem difícil de imprimir, tem que configurar bem a impressora para conseguir imprimir ele. O PETG é meio que uma junção dos dois. Ele tem boa tenacidade, resiste bem à temperatura, tem as propriedades do PLA de facilidade de impressão, você pode imprimir em impressora aberta. Eu devia ter botado no slide também, né, a diferença da aberta para fechada. Mas é ter um vidro assim em volta da impressora, né, do quadrado. E o problema é que é muito chato de dar acabamento nele, porque ele solta uns fiozinhos assim na impressão, é muito ruim mesmo. A espessura de camada assim fica bem marcada. E é caro pra caralho também. Mais caro que o PLA, eu acho. E tem os filamentos alternativos também. Tem esse que é bem legal, que é o flexível. É isso, né? Tá no GIF, ele é molengo. É tipo uma borrachona.
para conseguir imprimir ele, a impressora tem que ter um tipo de hot end específico, não é toda impressora que consegue imprimir ele, porque o filamento mesmo não é rígido como esse que o Pedico mandou aqui no chat, então ele pode dobrar dentro daquele caninho e aí embola tudo, é muito ruim. Tem o filamento condutivo, que tá mó famosão agora, a galera do YouTube tá fazendo várias paradinhas legais com ele, que inclusive imprimir placa de Arduino é umas paradas bem legal. Claro que tem suas limitações, né? Não é como se fosse uma placa de PCB normal. Tem o fluorescente, que é legal pra caramba também, mas isso aqui é mais pra parada visual, né? Tem o que tem partículas de carbono, isso é muito da hora. No Brasil não tem direito ainda, mas ele é muito usado para peça na indústria, né? Porque tem carbono. E aí é mais resistente. E tem o de madeira também. E os caras fazem uma infusão de madeira no plástico lá e fica com aspecto de madeira mesmo. É bem legal. Só por curiosidade aqui também. Esse videozinho aqui, para nós que fazem engenharia, né? Não sei como é que dá play não, mas aí, pronto. Ele mostra um ensaio de um camarada que esse canal dele é muito legal, chama Tracer Kitchen, eu acho, ou CNC Kitchen, alguma coisa assim. Mas ele faz uns experimentos mais embasados do que o resto da galera. Eu acho que ele faz engenharia, inclusive, ele comenta isso em algum vídeo. Mas a parada do 3D é porque é relativamente novo e não tem muita norma para essas paradas ainda não. A galera tá desenvolvendo trabalho por conta disso. Porque muda muito a qualidade da peça final, o jeito que você imprimiu ela, a impressora que você imprimiu, a temperatura que você imprimiu. Então, isso influencia demais a resistência final da peça. E também a direção da impressão. A gente vai falar mais disso, mas o jeito que você imprime a peça, a orientação dentro da impressora, dá totalmente muda totalmente o comportamento dela nos ensaios de tração e cisalhamento, né? Aí aqui ele desenvolve esse ensaio de gancho aqui, que meio que solicita as direções aqui de fibra mais uniformemente do que se fosse ou fibras totalmente na vertical ou totalmente na horizontal. E aqui ele faz o teste comparativo entre o PLA, o PETG, que tem as propriedades bem parecidas com o ABS, e esse EIS aqui que ele chama, né, que é tipo um ABS também. Tá até entre aspas aqui, né? Mas aí a gente vê o modo de falha do PLA, que é abrupto, né? Deixa eu tocar aí. A gente vê que o PLA tem uma resistência alta, apareceu aqui o valor de pico, né? Mas não convém muito. Mas o rolê é que ele é frágil. Ele tem essa falha rápida. Esse eu acho que é esse SAA. Tenho certeza não, ou o PETG. Né? Mas é ver que o modo de falha dele é um pouco diferente, mas ele vai falhar rápido também. Se eu não me engano é o PETG. E esse aqui é o ABS, que é o... Pô, meteu um gráfico logo, né? Aqui. O modo de falha dele é bem diferente, né? Então você consegue ver a fratura, consegue identificar o problema antes que seu equipamento falhe e você perca a função, né? Aqui na frente ele mostra também repete os ensaios, eu acho. E ele tá falando no fundo, por isso que ele fica botando as imagens aleatórias. Mas aqui ele faz um teste de cisalhamento também. Tem uns resultados parecidos. Mostra que a flecha do PLA é um pouco maior do que a dos outros, mas não vem muito ao caso não. E aqui o mais legal que é aquele ensaio de tenacidade que a gente faz aqui também, né, com aço. Eu esqueci o nome desse ensaio de martelo. Alguém sabe aí como é que ele chama? Fluência, né? Galera que fez materiais aí mais recente, tem uns anos já. Ensaio de Sharp, né? Ensaio de impacto Sharp. Pô, eu não tô ouvindo vocês não. Será que eu tô coisado? Alguém fala alguma coisa aí? Alguma coisa. Ah, opa. Ensaio de impacto Alô? Sharp, né? Ei, rapaz, tô ouvindo não. Pera aí. Boa. Por isso que eu tô falando sozinho aqui, que nem um retardado, né? Ensaio de impacto Sharp. Deixa eu mudar meu dispositivo aqui. Vai. Não tá ouvindo não. A galera já falou. Fala alguém alguma coisa aí. Vai falando, para não. Alô? Alô? Aí, boa, tá me Alô? ouvindo? Sim. Tá, continua falando, para não.
Opa. Estamos te ouvindo, Alô? velho. Tô de boa. Falou. Ô caralho, viu, mano? Por algum motivo, acho que é por causa da apresentação. Beleza, eu vou deixar no meu PC aqui mesmo. Fala aí alguma coisa. Alguma coisa. Alguma coisa. Boa. Alguém falou alguma coisa aí que eu não escutei antes e quer repetir? Ô, mano, você tá apresentando aí, não tá saindo o som da apresentação até agora, mano. Você vai ter que começar de novo. Ah, pena. O cara tá gastando, velho. Não, eu tô ligado. Então, beleza. Vou deixar aqui. Depois eu descubro o que tá pegando com o meu do meu fone. Aí, beleza. Alguém sabe o nome desse ensaio que eu perguntei? Não saiu nada. Mas aquele ensaio tem na cidade. Aí ele vê que o ABS tem que ter na cidade maior, né? Como é que chama? Ensaio de impacto Sharpie. Aí, ó, Sharpie, um trem assim. Boa, mandou bem. Calouros. E aí que ele faz o teste de temperatura também, ó. De resistência à temperatura. O PLA vai embora antes. Aí eu acho que a ordem é PETG e ABS. Bom, né? Esse cara é bom demais. Legal demais. Anota aí de referência. Chama CNC Kitchen. Tem um vídeo dele fazendo recozimento nas peças. É muito bom. Brabo os vídeos dele. Ele é brabo, ele é god. Aí agora vamos entrar nessa saindo de material, entrando para técnica mesmo de impressão. Agora sobre projeto de peça já e orientação de impressão, que é bem importante. É legal vocês saberem o que é o suporte, como evitar na maioria das vezes, por que evitar e quando que você tem que usar, né? Aqui tem uma diferença porque a impressora não consegue imprimir no ar, né? Alguns até conseguem, mas as mais simples não. Precisam desse material que ela mesma constrói para imprimir em cima. E isso chama suporte. Aí, algumas coisas definem isso. E tem algumas técnicas também para economizar suporte, porque isso aqui é material do seu filamento, né, que está indo embora, e é caro. E o contato do suporte aqui com a peça dá um acabamento muito merda. E tem umas formas de diminuir melhorar esse acabamento, né, botar uma camada mais grossa aqui, não vem ao caso, mas depois vocês fuçam lá no programa, vocês vão ver. Uma técnica bem legal também, que é muito usada, é mudar a densidade, que é ao longo da altura. Então você começa com a densidade de suporte muito baixa, vai aumentando ela ao longo da peça, e aqui em cima ela está com a densidade que consegue receber essa camada de cima. E a técnica que mais traz vantagem é a orientação da impressão para você evitar os suportes. Então, esse T aqui é um exemplo ótimo disso. Se a gente imprimir ele nessa orientação aqui, ele precisa dessa área de suporte toda aqui, olha o tamanho do suporte. Mas vamos imaginar que a gente vira o T para baixo e começa a imprimir ele a partir dessa face. Não tem nada que impede de fazer isso aqui nessa geometria. Algumas geometrias impedem de fazer isso. A gente vai ver mais para frente na nossa peça que a gente for fazer. Mas esse caso aqui a gente pode imprimir ele a partir dessa face e não vai usar suporte nenhum. Se vocês imaginarem aqui a evolução da impressão, a impressora vai partir aqui fazendo essa camada e vai chegar aqui e vai fazer essa sem problemas algum. Ou então, né, Jabal, pode imprimir na face de cá. Pode imprimir deitado também, né? Eu tô fazendo com a mão aqui porque eu sou idiota, mas você pode deitar ele pra cá, igual a Carlinha falou. Boa, Carlinha. E aí não vai usar suporte nenhum também. Só que aí tem umas paradas, deixa eu ver se eu coloquei aqui mais pra frente. Acho que não coloquei não. Tem umas paradas que o que importa muito para impressora 3D, para peças de impressão 3D, principalmente peças mecânicas, que é quem com função mecânica, né, que a gente a maioria das vezes usa aqui, né, na equipe, é que a orientação dessas camadas faz muita diferença na resistência final da peça. Imagina que esse T aqui, feito de baixo para cima, vai receber uma força nesse sentido. Será que eu consigo desenhar? Como é que desenha? Não sei se eu consigo desenhar não. Vamos ver. Ok, nice. Aqui, ó. Se recebe uma força nessa direção, fica claro que vai ter um plano de cisalhamento entre as camadas. Porque a camada vai descolar. O que junta uma camada na outra é a aderência entre o plástico derretido. Que ele meio que se funde na hora da impressão, mas acaba que fica um concentradorzinho de tensão ali.
E o descolamento da camada é muito mais fácil se essa peça recebesse uma força nesse sentido aqui. Pô, fiz uma força no sentido de axial que também descola as camadas, né? Nesse sentido aqui. Certo? Correto? Correto. Aí, algumas técnicas também para diminuir o suporte. Aqui o cara mostra uma peça de... Esse filamento aqui é o de carbono, eu acho. Não sei porque o cara gastou isso num trem que é disposição, né? Mas tá vendo essas partículazinhas aqui? Ele é mó bonitinho. Aí tem essas técnicas aqui, porque a impressora coloca os suportes automaticamente. Você consegue ver lá o preview do suporte. E você consegue tirar também. Então, nem conhecendo sua impressora, não é sempre que ela precisa colocar suporte aqui. Então, retira os suportes aqui. E ainda tem essas técnicas malucas aqui de fazer um suporte, chama suporte em árvore, que tem uma geometria diferenciada para economizar material também. E aí, para você conseguir reduzir o suporte, você tem que conhecer o ângulo de overhang, né, que chama, na verdade, que é o sobreângulo, sei lá como é que fala isso. Que é quando o quanto que a impressora consegue imprimir sem botar suporte embaixo. Isso varia do material, da temperatura, da velocidade de impressão. Então você tem que fazer essas pecinhas aqui de calibragem e achar o ideal para sua peça naquela velocidade, naquela temperatura, naquele material. É bem chatinho de... Mas tipo assim, se você tem uma impressora, você faz isso aqui uma vez, já cadastra tudo e não esquenta a cabeça mais. E aí, esse é o problema aqui, ó. Com até 30 graus ainda vai mais ou menos, depois disso não consegue mais imprimir. Nesse outro sentido, né? Essa peça está ao contrário, na angulação, mas aqui dá para entender, né? Tem um desenho de CAD aqui. E isso aí é conhecer a impressora, não tem jeito. Uma outra propriedade também é a qualidade de fazer pontes, né? O PLA consegue fazer essas pontes grandaças aqui, diferente do ABS e do PETG. E tem uma galera que faz até um direcionamento de fluxo para a área de impressão daquela ventoinha que resfria o trocador de calor, e consegue fazer essas pontes maiores ainda. E aí ele vai solidificando o material enquanto ele está sendo impresso. É bem legal. E consegue fazer essas pontes gigantes aqui. E essa propriedade também, se você conhecer, facilita demais na hora de fazer os suportes. A peça, né? Que você pode colocar um furo, por exemplo, numa região que vai estar numa direção cagada de impressão. Aí sua impressora consegue fazer o furo de boa, você não precisa nem preocupar com isso. É uma parada que a gente usa muito aqui também na equipe, é de botar inserto de rosca. Porque a gente faz tampinha de case de eletrônica, faz peças que são parafusadas em outras peças, parafusado no carro mesmo. E existe algumas artifícios, né, de colocar rosca na impressão. Que a gente chegou que é mais... que resiste melhor são esses insertos aqui que são próprios para isso. Então esse cara aqui é próprio para plástico, é mais usado em plástico injetado, né, que você bota lá no molde. Esses aqui também são mais baratos do que esses, são bem carinhos. Comprar um jogo com poucas peças é tipo 20 conto, 25 conto, tipo 5 peças. Então esse aqui é uma alternativa mais barata, que a gente já usou algumas peças aqui no motor, né, na admissão. E basicamente você insere ele com ferro de solda, vai derretendo aqui o plástico, ele adere ao plástico. E aí tem uma resistência bem maior do que diretamente no plástico, né, que tem essas opções também. Você consegue parafusar fazendo a rosca com o próprio parafuso, botando um inserto de rosca, né, colando a rosca ou fazendo o hexágono. A gente usa muito isso para não precisar acessar a porca com a chave. Então se a gente tem uma tampa de um case e a gente faz o inserto para a porca do outro lado, né, no lado que o parafuso vai chegar, só que ele vai comprimir a porca no plástico, né, não é o caso que a gente tem que usar o inserto, que o parafuso vai sofrer tração puxando o inserto para fora. No caso que a gente usa nos cases, o parafuso puxa a porca para dentro do plástico. Isso é diferente do caso que está aqui na foto, né. Imagina que o parafuso vem do outro lado aqui, e quando você faz o aperto do parafuso, você puxa a porca pro lado do parafuso, então o problema diminui. O problema é que se esse hexágono aqui às vezes desgasta e essa porca gira em falso, e aí fudeu. É um problema que tem lá na admissão nossa lá, que o Rodrigo pode dar o relato dele aí, que
a gente perdeu esse hexágono, tenta colar, mas ficou a merda. Ali eu devia ter posto um inserto desse aqui. E você pode também imprimir a rosca. Não é muito legal, não, a gente já teve algumas experiências, porque acaba que fica não conforme aqui a impressão da rosca, porque é um detalhe muito pequenininho, e acaba não entrando direito parafuso. A melhor opção é colocar o inserto, ou fazer esse esqueminha da porca aqui. Tem erro não. Sobre acabamento, que é uma parte bacana também, algumas aplicações você vai precisar dar acabamento na impressão. Esse cara aqui, ó, fez uma diferença grande, a gente vai falar sobre essa técnica, mas as marcas de impressão acabam ficando independente da altura de camadas que você usa. Vai diminuir quanto menor a altura de camada, mas os acabamentos ajudam muito você fazer uma altura de camada maior, economizar tempo e material, e no final das contas, com a lixa, você consegue resolver o problema da camada. Um que a gente mais usa é esse aqui, faz uma progressão de lixa, e entre as progressão de lixa, começar com a lixa mais grossa e ir afinando a lixa, né, aumentando o número de lixa, e para chegar numa lixa mais fina e retirando as imperfeições ao longo dessa progressão, né. E a cada progressão a gente faz uma aplicação de primer, que é uma tinta base, vamos dizer assim. Aí a tinta entra nas imperfeições, a gente vem com a lixa, uniformiza a superfície. Vai fazendo isso até ficar lisinho. Dá um trabalhão da porra, mas o resultado fica bom. Com ABS, com PLA funciona muito bem esse cara aqui. Já fizemos com os dois. Aplicação de resina. Acaba que eu não vi muita coisa na internet sobre isso não, mas a gente usou aqui na equipe e funcionou bem demais. A gente aplica umas camadas fininhas de resina epóxi, usada para laminação mesmo. Espera curar e faz um acabamento de progressão de lixa também. Fica muito, muito bom, porque a resina recebe a lixa muito bem, e se ela tiver uma aderência boa no plástico, fica liso demais, fica bom demais. Uma alternativa boa também para unir peças e para preencher algum buraco que fica na impressão, ou alguma região que está muito paia na altura de camada, a gente faz esse sucão de ABS, que eu pedi que fizemos muito lá ano retrasado, que é pegar os filamentos que sobram de suporte, de peça quebrada, e literalmente derreter eles na acetona, ou o que a gente usou muito é solução preparadora para tubos, é esse nome aqui. A acetona é difícil de comprar, precisa de ter CNPJ, é um saco, mas acetona pura e a galera usa para fazer loló, então os lolozeiros entram em choque. Aí não é muito fácil de ter acesso a esse cara não, mas essa solução preparadora é quase acetona, então tipo assim, tem muita acetona. E aí dá pra derreter o ABS todo e faz um sucão mesmo, tipo assim. É tipo uma pasta que a gente usa pra preencher os buracos e colar uma peça na outra, fica bom demais. Ela acaba fundindo a peça que ela recebe, cola as duas partes muito bem. E pro ABS, que tem o solvente, tem essa técnica que é o vapor de acetona, que fica bonito demais, né? Fica lisinho mesmo, some todas as imperfeições. Que é, tipo assim, a galera molha um papel toalha assim no acetona, e bota dentro de uma caixa, por exemplo, aqueles reservatórios transparentes, e pendura essa peça aqui. E aí só o vapor da acetona, quando deposita na peça, deixa esse aspecto lisinho. É mágico, tipo, você pendura a peça lá na caixa com papel molhado, depois de 2, 3 horas, 1 hora, ela fica assim lisinho. O problema é que pode perder as propriedades do plástico. Então, para peças mecânicas, né, com função mecânica, não é muito legal fazer isso, não. Já vi uns estudos que falam que perde a propriedade do ABS ficar usando acetona assim na superfície inteira. Então, optar mais pela lixa é mais barato também do que ficar usando acetona, né? E só vai cansar sua mão mesmo. Aqui é um exemplo de acabamento que a gente fez aqui na equipe. Esse aqui é a deposição de resina, finas camadas e lixa. Lixa pra caramba. Essa é a parte interna da admissão do carro. Quem me viu fazendo isso aqui no ano, viu que eu fiquei lixando isso aqui por meses, né? Não é muito bacana o acabamento, não. Mas fica lisinho demais, que dá pra ver que tá até meio espelhado, né? Uma parada também que a gente desenvolveu lá nesse ano e já vinha usando de uns anos pra trás, é usar a impressão 3D como molde para fibra de carbono, e acaba que ela dá uma resistência maior também para
para a peça final, né? Que a gente usa não só como molde, mas como molde permanente, né? A gente lamina em cima, mas aproveita a resistência do plástico e o formato também. Dá para fazer moldes de impressão 3D, e aí você consegue retirar o carbono, o plástico, depois usar só o carbono. Mas como o plástico já é leve, a gente consegue levar ele em conta na estrutura, é uma vantagem, né? Para a gente usar menos carbono. Então, a gente desenvolveu essa mescla de 3D com carbono. Tem umas paradas para melhorar nessas técnicas que a gente usava, dá para fazer umas paradas novas que a gente pensou, mas eu acho que não veio o caso falar agora não. Mas o quente é laminar a vácuo, para a peça ter bastante aderência ao carbono e não descolar, né? Que esse é o problema. Se descolar do plástico, azedou. Aqui tem um exemplo, né, da gente laminando lá. Essa foto tava no Instagram, por isso que tá com essas berolas aqui diferenciadas. Eu não achei esse trem no drive. E aí eu e o Fausto laminando aqui a parte de cima da admissão. Tem um corre trabalhoso pra caramba. Tem até a mangueira aqui da bomba de vácuo. Ficamos uns dias laminando lá. Aqui é o momento antes dos runners colarem aqui essa parte nessa parte. Isso que eu ia perguntar, se isso aí era antes ou depois do cabo de guerra. Foi antes. Foi umas meia hora antes de eu perceber a merda que a gente fez. Dia bom, dia bom. E é bom. Tirei essa fotinha aqui todo orgulhosão, que a gente passou pulindo essa porra aqui uns 2 dias. E essa parte que colou na de baixo. Foi bacana não. Isso aqui tem que mexer aqui dentro. Por isso que não colar não é bom, né? Esses drones são variáveis, né? Eles sobem e descem aqui dentro. Aqui também a maior peça que a gente já imprimiu, acho, na equipe em 3D, que foi a admissão. Aqui tá ela completa, né? A restrição aqui que tá só plástico, não tá carbono ainda. Ela é modular, né? Então a gente consegue trocar essa restrição. Acho que eu vou usar ela de peça no final para configurar com vocês aqui junto. A gente conseguia trocar para restrição de álcool e de gasolina. No regulamento, gasolina é 20 milímetros, álcool é 19 milímetros. A restrição. Essa seção aqui. Opa, tô na caneta ainda, que da hora. Como é que apaga agora? Borracha. Nice. Aí essa seção aqui tem 20 milímetros nessa aqui, eu acho que é de gasolina. E a gente consegue trocar de 20 e 19, né? Mas é toda feita em impressão 3D. Eu acho que foi umas 30 horas de impressão. Acho que é mais, na real. Umas 40 horas de impressão. Sendo que essa parte que a gente teve que refazer. Porque sim, deu problema no empacotamento. A gente teve que refazer essa parte de cima. Então, no total foi umas 50 horas de impressão. Essa parte tudo em plástico, tudo plástico. Aqui dá pra ver o acabamento também, ó. Por dentro. Ficou bem legal. Alguns problemas principais com impressão 3D, que se vocês forem imprimir, vocês vão deparar com certeza com isso aqui. Esses fiozinhos finos aqui, acontece muito por causa da retração da impressão. Como é que é isso? Eu não vou voltar lá naquele slide, será que eu tento desenhar? Lá naquele tubinho, antes dele aqui, ó, antes do tubinho, tem uma parada que chama extrusura, que é literalmente uma engrenagemzinha com os dentinhos, que pressiona aqui o filamento contra uma parede aqui atrás e empurra o filamento. Ela literalmente extruda o filamento, né? Então ela empurra o filamento contra a poça de filamento derretido que está aqui na frente. E toda hora que a impressora acaba de fazer essa camada e se move para cá, se ela não retrair esse filamento, ou seja, se ela não puxar de volta esse camarada aqui, a poça vai ficar pingando no caminho. Então é isso que acontece aqui. Quando a retração não está bem calibrada, que é quando a impressora sai de uma camada e vai se mover para outra região de impressão, ela tem que fazer essa retração e isso é configurável no programa. A gente configura o tempo que ela gasta e os milímetros de retração que ela faz. E aí usa essas pecinhas aqui para calibrar. Então, essa peça que tem uma pontezinha de uma para outra, ela faz isso o tempo todo. Ela faz uma camada, mexe para cá, faz outra camada. Volta para cá, faz uma camada. E aí a gente vai mexendo até que fica sem fiozinho. E aí a retração está bem calibrada, morreu. E a primeira camada é a principal mais problemática de impressora. Carlinha já lascou uns vidros aí, né, Carlinha? Imprimindo. E o problema é que ela tem aderência, e quando tem aderência, às vezes tem demais. E aí cola demais no vidro.
e na hora de tirar a peça, arranca vidro junto. Aí, o problema que tá aqui na foto é que o bico tá perto demais da mesa e causa essas rugosidades aqui, o filamento é amassado pelo bico, né? E o principal parâmetro aqui para configurar isso, os dois principais eu acho, é a altura do bico em relação à mesa de impressão. Isso você calibra, é a primeira calibragem que você faz quando você pega uma impressora 3D, tem que fazer isso antes de toda impressão. Algumas tem automático, que é o quente, né? Tem um sensor aqui de posição, ela mesma faz a regulagem aqui da mesa. A mesa tem que estar niveladinha, porque senão a peça fica desnivelada, né? E tem que estar na altura ideal. Costuma ser uma folha de papel sulfite que eles recomendam. Fica passando a folha aqui embaixo, se ela agarrar ligeiramente, tá bom, tá calibrado. E aí faz a primeira camada boa. E o segundo parâmetro é a adesão do material à primeira camada, à mesa, né? E para isso usa um monte de coisa. Usa fita, usa literalmente passa fita aqui ao contrário, não é muito legal não. Usa cola bastão, funciona muito bem. Você passa a cola na mesa e espera um pouco, espera secar. Funciona melhor para mesa que é fria, que não tem mesa, que esqueci de falar isso também, né? Além do bico, a mesa esquenta também para manter a temperatura mais homogênea durante a impressão. E algumas impressoras não têm mesa quente e é impossível de imprimir ABS nessas impressoras, porque o ABS tem que ter mesa quente. Imprime só PLA e PETG. E aí, numa mesa fria, dá pra você passar cola bastão, esperar ela secar um pouquinho e a primeira camada fica top, ela gruda bem. E o mais ideal é cola de mesa para impressora 3D, tem um produto só para isso. E aí é para mesa quente. Você pinga uma gotinha de nada, esquenta a mesa e aí gruda até a sua mãe aqui, se ela pôr a mão. Gruda demais, né, às vezes. E aí resolve o problema da primeira camada. Esse warping aqui, o empenamento, é justamente essa falta de adesão à mesa, né? E aí, se eu não estiver escutando, se estiver falando, a gente manda um texto aqui no chat, que aí eu dou uma olhada. Eu não tô vendo nada não. E se não estiverem me escutando também. Aí, esse warping é muito comum quando falta aderência à mesa. É muito comum também em ABS isso acontecer entre as camadas. Aquele problema que eu falei, que ele contrai e desgruda uma camada da outra. Isso é muito comum também. Para resolver é temperatura de mesa. Eu acho que é o que mais resolve. Aumentar a temperatura ou chegar na temperatura ideal, né? Não sei. Beleza, eu acho que acabou a apresentação aqui. Descartar. Agora vamos passar. Tem alguma dúvida até agora? Nós só vamos passar agora pro programa, ver as funcionalidades deles lá e morreu. Então se tiver dúvida sobre o conteúdo aqui, é o momento. Opa! Existe sim. O problema é a acetona diluir a resina também. Eu não sei se é diluente, se é solvente da resina. Tem que pesquisar. Mas existe essa técnica sim de laminar por cima e usar o solvente para derreter o molde. Isso dá pra fazer com isopor também. Que usa. O que usa, Carlinhos, para derreter o isopor? Aquele trem lá que faz loló também. Como é que chama? Esqueci o nome. Mas Querosene? Querosene, boa. Não, mas não, mas né? você sabe. Tiner. Usa o tiner para derreter o isopor e tirar o molde. Dá pra fazer também com plástico, já vi umas paradas assim na internet, mas não tentamos não, velho. Não sei se a acetona dilui a resina. Até porque a nossa ideia era usar sempre o plástico como para economizar carbono, usar o plástico. Então, talvez para peças menores, seja mais efetivo. Eu já vi nego usando para fazer molde de dentista, que eles fazem o molde em 3D, ele joga a massinha lá do dentista lá e aquece a peça e derrete o plástico e depois tira o plástico derretido. Já vi fazendo isso, principalmente com impressora de resina. Mais alguma dúvida? Não é dúvida não, mas Você falou dos suportes.
Aí eu vou só mandar no grupo aí do Fórmula. Tem uma pesquisa inglesa de um software que eles desenvolveram no MATLAB. E ele faz a distribuição do peso da peça final e calculam, otimizam o melhor posicionamento. Só que eles usam uma função matemática própria deles para eliminar as descontinuidades no suporte e fazer um suporte com menos material para ter menos custo e a impressão ser mais rápida. Eu não sei se é open source esse código deles do MATLAB, mas eu vou mandar aí se alguém tiver interesse, dar uma olhada. Eu não sei se você chegou a ver se é para impressão 3D de plástico mesmo. Eu achei muito robusto para ser de plástico. Deve ser para impressão em metal. Ele falou de metal também. Principalmente de metal, né? Mas serve para de plástico também. O código. Eu imagino que seja mais usado para de metal. Eu achei muito robusto para usar no plástico, porque os pop softwares hoje de fatiamento, que é como chama o software de impressão 3D, faz algo parecido já, bem eficaz já. Sim, acho que é mais para metal mesmo. Metal, mas doido demais. Fera. Podemos ir lá então? Opa, vazou. Vem devagar. Vamos no SOLID aqui antes, que a gente exporta a peça pra vocês aprenderem a exportar. Essa aqui é a admissão completa, né? Deixa eu botar um negocinho transparente. Aí dá pra ver aquela foto, né, que eu mostrei. É assim. Aí, isso tá mexendo? Opa, tá. Aí eu tinha que fazer assim, né? E aí grudou essa parada embaixo. Mas o que eu queria mostrar é o tamanho desse camarada aqui. O que a gente teve que fazer para conseguir imprimir ele. Né? Deixa eu ver se eu tenho um aberto aqui. Porque isso aqui não cabe na maioria das impressoras que não sejam industriais, porque é muito grande. Aí a gente teve que, e principalmente para economizar suporte também, a gente teve que fatiar ele aqui em alguns pedaços para conseguir imprimir sem suporte, economizar material e depois a gente cola tudo e faz uma peça só. Na primeira vez que a gente imprimiu, aqui ó, a gente dividiu em duas partes só. Dividiu meio que na diagonal assim, e aí conseguiu posicionar na mesa essa face na diagonal e economizar bastante suporte aqui para dentro, porque a gente também tinha que dar acabamento aqui dentro do tubo. Enfiar a mão aqui e lixar não é muito bacana não. E aí o contato do suporte aqui dentro caga a geometria interna. Então a gente teve que fazer um esquema assim meio inclinado para evitar o suporte aqui dentro. E a segunda vez que a gente imprimiu, eu acho que a gente dividiu em 4, 5 partes, não sei. Carlinha me ajudou aí na época. Que a gente dividiu aqui em várias partes, fez várias impressões para conseguir montar e fazer a peça final, né? O problema disso é que acaba causando um pouco de desalinhamento, tem que tomar muito cuidado na hora de fatiar assim. Essa peça aqui foi uma peça que a gente fez quase 100% de preenchimento, porque é muito fininha. A parede tem 3 milímetros e é quase aquela espessura de volta de camada que eu mostrei lá no início. Então nem tem preenchimento. Tem preenchimento aqui nessa região aqui que tem um pouco de parede a mais. Uma coisa que eu mudaria hoje no projeto talvez era botar alguns enrijecedores aqui, né? Tipo assim, umas nervurinhas. Atrapalharia um pouco na hora de laminar, mas melhoraria muito a rigidez global da parada. E aí, eu tenho aqui uma peça do Tom. Tom tá presente aí? Tom. Ou alguém que tá responsável por essa peça, não sei se é ele. Tá falando aí, Tom? Que eu vou xingar essa peça aqui. Eu acho que o Tom tá presente. Tá presente. Ele tá desmutado, mas se tiver tentando falar, não tá falando não, filho. O mic dele deve estar bugado aí. Deve. Ou ele deve estar na aula também, a cara dele. Ah, me mandou uma mensagem, tá na aula. Não tá saindo som não, seu safado. Me perdi, voltei. O que nós vamos fazer aqui agora? Vamos exportar essa peça dele e configurar também ela lá na impressão. Depois eu vou mostrar uma pecinha minha que eu tenho já preparada, que tem umas paradas mais complexas do que essa aqui. Tô aqui. Tô ouvindo. Beleza. O microfone tava desconectado, foi mal. De boa. Porque eu vou falar umas paradas aqui que talvez te ajude aí no projeto. Essa peça aqui é pra segurar o motor
pedal shift, né? Do shifter. Isso. E Na verdade, aí. são 2 peças, né? Peraí que eu não tô escutando bem, não. Deixa eu aumentar aqui pra falar. Na verdade, são 2 peças. É uma montagem, a parte de cima e a parte de baixo. São separadas. Isso, Só pro pessoal exatamente. que não tá familiarizado. E aqui a gente dá pra ver os furos, né? Que vão unir. Aí, umas dúvidas que eu tive. Não precisa responder tudo agora, não. Se você achar que tá chato, depois a gente conversa sobre o design da peça, né? Mas eu imagino que esse vão aqui seja pra não aquecer, talvez, o motor, alguma coisa assim. Mas tá faltando um apoio aqui atrás. Porque se você for parafusar esse cara aqui, vai amassar. Essa peça vai vir pra cá. Na verdade, esse vão é porque entre essas 2 peças ficaria uma chapa de metal Ah, beleza. Uma junta, né? no chassi. Não Bom, teria beleza. um espaço vazio, não. Justificado. É, porque eu não conheço o fundamento da peça, né? Mas então é isso. Beleza. Uma outra parte que eu ia falar é evitar sempre essas pontas, assim. Depois você faz um retrabalho de botar chanfre em tudo, principalmente nessa aqui. Evitar sempre concentrador de tensão na peça impressa. Eu acho que em qualquer peça, né? Mesmo usinada. Mas qualquer concentradorzinho a mais no 3D pode ser uma propagação de trinca aqui para cisalhar as camadas, que é muito mais simples do que um material que é mais anisotrópico, né? Porque a impressão 3D é muito... Qual que é o contrário de anisotrópico? Isotrópico. Que é não conforme, né? Não é homogêneo. Tem muita concentrador já intrínseco ao processo, né? Então, se você conseguir evitar esses cantos assim, é sempre viável. Até porque fica bem afiado, na verdade, viu? Se essa peça aqui estiver na mesa, isso aqui fica muito afiadinho. É interessante botar uns fillet aqui. Tanto aqui também. Todas as quinas que tiver. Ainda ficou, porque isso como não tá definida ainda a geometria, a gente ainda tá decidindo. Não, de boa. É comum essa parte de simplificação aqui. Aqui também nos rasos, tá? Fazendo tudo. Aqui também. Aí o que a gente faz aqui para exportar lá pro Cura? Nós vamos aqui dar um save as, né? Vamos salvar aqui. Pressão mesmo. Escolhe o formato aqui. STL. Sem fofoca. E aí tem essas opções aqui, ó. Que é o pulo do gato às vezes. Não sei se alguém tiver contato com a impressora, que a gente vai talvez ter disponível aí, vai mexer mais com isso. Mas às vezes quando você gera o STL, ele cria umas linhas meio avulsas, que ele interpreta a geometria de forma errada, né? E aí cria umas linhas zoadas. E aqui você consegue mexer na criação do STL. Isso aqui é bom demais. E aí quando você vê lá na primeira camada, já que tem umas linhas meio esquisitas, separa a impressão, mexe nisso aqui, aumenta como que ele aumenta a malha e tudo mais, e aí vai sair melhor. Então, na maioria das vezes você vai usar como default mesmo, quando você não estiver imprimindo. É só salvar. Aí tá vendo que ele dá um previewzinho rápido aqui da peça. Beleza, a gente vem aqui no Cura agora. Vocês estão aí sem nenhuma impressora? Carlinha tá aí? Carlinha, você tá aí? Carlinha? Acho que não, né? Não tô achando ela. Acho que tá não, Jabó. Mas a Carla tem um PDF da impressora dela, de como preparar, como cadastrar a impressora dela aqui no Cura. Eu ia te perguntar aí, Jabó, porque quando você abre o programa já pede pra registrar uma impressora, né? Com o seu curso. Exatamente. O que eu fiz aqui, vocês podem fazer aí também. Na hora de registrar lá, vai abrir essa telinha aqui. E aí podem pôr essas informações genéricas aqui. Pode escolher um número de extrusor só, que é mais simples. Eu não falei disso, né? Tem impressoras com mais hot ends. Tipo assim, tem até com 3, 4 hot ends hoje. Ela imprime mais de um tipo de material de uma vez, materiais de cores diferentes de uma vez só. É bem legal. Depois vocês veem uns vídeos aí, procura impressora 3D, vários extrusores ou 2 extrusores. É muito legal. Mas que vocês vão ter contato majoritariamente são um extrusor só. E aí vocês marcam aqui, mesa aquecida é legal pra vocês já. A maioria, as mais modernas, todas têm. Retangular, bota 400, 400, 500. Isso é uma impressora bem grande já, viu? As mais comuns são 200, 200, 350 no Z. E é só isso. Isso aqui é o mais importante para quando você for imprimir numa impressora que não tem aqui na listinha que ele já tem aqui. O Cura é um dos mais completos de fatiador 3D depois do
do Simplify 3D, que é pago e é mais completo que o Cura, mas o Cura é muito completo já. Se pá, bate de frente com o Simplify, eu acho. Tem uns crack aí do Simplify, mas o Cura já é muito completo e é de graça, né? Então, foda-se. E aí, isso aqui que tem lá no PDF da Carla, que é importante. O fabricante tem que te dar esse G-Code inicial e o G-Code final, que é o que a impressora faz antes de começar a imprimir e o que a impressora faz no final. Dá pra mexer nisso aqui também, dependendo da impressão que você for fazer. Os caras fazem muito isso aqui pra fazer aqueles time-lapse lá que nem aparece a cabeça da impressão. É muito legal. Mas aqui você configura o que ela faz no início. Aqui manda ela ir pro origem da impressora, move 500mm para baixo para chegar na mesa, e expurga um pouco de filamento, né? Então ela extruda um pouco de filamento assim na mesa solta só para limpar o bico e começar a impressora, a impressão de fato, e aí dá início ao código, né? Isso aqui, esses códigos aqui. O que o fatiador faz por trás dele aqui? Ele vai gerar um G-Code para sua impressora. Então você pode ou conectar a impressora no PC ou botar um cartão SD na impressora. A maioria delas tem entrada para cartão SD. E aí ela vai gerar um G-Code para ela executar. É basicamente isso. E aí o que é o quente dele? Que em vez de você fazer na mão um código, ele vai fazer a partir da geometria e você configura infinitas mil coisas aqui. Então para importar uma parada, você vem aqui na pastinha, né? Bem intuitivo. Onde que eu botei isso agora? Fórmula. Acho que tá em curso workshops. Impressão 3D. Fixação motor up. Acho que é isso. Aí beleza, importou já. Aí ele veio pra cá nessa orientação default. E aqui ele já dá um preview de onde vai ter suporte. Onde tá vermelhinho é onde ele vai botar suporte. A movimentação aqui no software é igual ao Solid, eu acho. Não, na verdade não. O direito movimenta assim. O scroll movimenta assim. É isso aí. Dá pra mexer nisso também. Mas aqui ele dá um preview onde ele vai botar suporte. Onde o ângulo de overhang é maior do que 60 graus, provavelmente. Que é o que deve estar configurado aqui no suporte. 50 graus que tá aqui, ó. Se a gente mexer aqui e botar 90 graus, ele deixa vermelhinho aqui, porque já que é meio incomum isso, né? Mas ele tira o suporte, tá vendo? Beleza, vamos voltar pra cá. Provavelmente vocês vão encontrar o programa seus aí. Eu também vou encontrar um pouco de dificuldade pra mexer, porque atualizou pra caralho, tá bem diferente do que eu mexi. Mas aqui, ó, na direita, vem assim, Basic. E aí não tem porra nenhuma. Você configura nada. E aí nós somos expert, né, cara? Bota no expert aí. E aí até essa abinha aqui que é muito doida, que é de coisa de experimental, que tem umas paradas muito malucas aqui. Depois vocês vão fuçando aí. Beleza, então o que a gente faz? Na primeira coisa que você pega aqui é entrar com os padrão que sua impressora vai ter, né? Então você vai percorrendo abinha a abinha aqui, preenchendo as paradas. Então, aqui em qualidade, você vai definir aquela altura de camada. Eu falei que a gente costuma usar 0,2, né? Vamos botar 0,2 aqui pro tom. Isso aqui é a altura de camada inicial, tá bom? 0,3. Espessura de camada, camada de parede, tem várias coisas. Você passa o botãozinho aqui, ó, ele explica o que é cada coisa e como que ela afeta as paradas. Isso é muito doido do Cura. O que ela afeta na impressão geral, né? Isso é bom demais. Beleza? Aqui na qualidade define essas propriedades de camada. Casca é basicamente isso. Casca. Vamos tirar um pouco de coisa aqui para não ficar muito maçante pra vocês aí. Eu botei no avançado aqui só. A espessura que eu falei aquela vez, ela vai dividir. Ela fala aqui que a continha que ela faz, eu acho. Não sei se é isso. Que ela divide a quantidade de camadas pela espessura que você configura lá do bico. E você pode encher aqui, mexer aqui. Eu acho que ela vai mudar ali a quantidade de... Aí, ó. A quantidade de voltas. Aí, ó, 25 voltas, tá vendo? Eu botei 10mm. 0,8. Eu falei que 4 é um bom. Aí, ó, 0,3. Aí, tá vendo que ela liga aqui com essa funçãozinha? Beleza. Aqui é a top bottom, né? Dentro e fora. Espessura. Não sei se vocês vão funcionar, vocês vão mexer mais. E vocês vão ver que vocês conseguem ver essas modificações aqui na simulação que ele faz aqui de impressão. Bem legal. Em fio é a porcentagem. Essa peça do tom
como ela vai resistir ao toque de reação do motor, né? Que o motor vai lá girar a seletora de marcha e vai gerar um torque reativo aqui nessa estrutura. Então ela tem que resistir. É bom ter um enfio mais parrudo, né? Vamos botar uns 45, 50%. Inclusive, vamos olhar aqui se a... Tá 4 voltas, 0,3 mm, acho que tá bom. Beleza, material, a gente configura o material. Isso aqui é uma temperatura de ABS, é essa mesmo. 200 graus. Isso aqui é mais na hora que você está calibrando a primeira camada. Talvez você bota aqui um pouquinho maior para ter uma temperatura maior aqui na base da peça para ela aderir mais à mesa. Tudo isso. Tá bem explicativo aqui, né? E a temperatura aqui de mesa, né? Que ela vai continuar, que ela vai manter essa temperatura durante a impressão inteira. Eu acho que se a gente pôr no Expert aqui tem uns... Aí, ó. Tem como configurar mais isso. Mais configurações de temperatura. Mas aqui é isso mesmo. 60 graus eu acho que é o mais indicado. Eu acho que tem gente que indica até 100 graus. Mas a maioria das mesas que eu já pesquisei vai até 60 o máximo. Para não sobrecarregar muito o vidro e tudo mais. E a resistência que fica aqui embaixo. Beleza. Esse parâmetro aqui de velocidade de impressão é muito importante para a qualidade final, para o tempo final. E influencia, eu acho que esses dois parâmetros, máximo. E a qualidade externa da peça, interna também. E o tempo final de impressão. 60 milímetros por segundo, acho que é razoável. Uma impressora média consegue fazer isso, com uma qualidade boa. Vai depender demais da impressora também. Tem como você configurar o quanto que a velocidade que ela faz extraindo material, a velocidade que ela faz quando não está extraindo material. Isso também economiza tempo, você botar uma velocidade maior quando ela não está expurgando material, para ela percorrer o caminho mais rápido, né, entre as peças, e aí diminui o tempo de pressão. Tudo configura aqui. É o caminho que ela faz, né? Aqui a gente está ativando a retração para evitar aquele problema lá de fiozinho. E aqui a gente configura a retração, tá vendo que eu falei? A velocidade de retração, o tanto que ela vai retrair de tamanho de filamento. Beleza? Evitar outras partes que está imprimindo é importante. Aqui é para configurar as fãs da impressão, né? Da impressora, nem todas dá para mexer nisso, algumas só. Aqui é o mais legal de brincar, que é suporte. Você consegue definir qual que é a geometria do suporte, se é aquele em árvore, se é o normal. Depois vamos virar ela aqui numa posição que ela tem mais suporte pra gente brincar nisso aqui. Qual que é o jeito que ela faz o suporte, a densidade do suporte, muito importante também. Se tem densidade adaptativa, dá para fazer aqui, ó, gradual suporte em fio. A gente consegue mudar a densidade que ele vai começar a imprimir e vai até o final, tem alguns passos aqui. Beleza. Aqui tem algumas estratégias para aderir melhor a peça na mesa. Ela consegue fazer uma sainha em volta da peça ou até mesmo a placa completa. Vamos fazer isso também para ver. Isso aqui é de duas extrusões. Special Modes. É aquela parada maluca que eu te falei. Isso aqui é muito doido. Que imprime, bota uma esteira na impressora, vai imprimindo peça atrás de peça. É muito doido. Aí a esteira joga a peça para cá, ela volta a imprimir outra peça. Doido demais. E aí, beleza. Vamos, então, usar esses parâmetros para gerar uma simulação de impressão aqui. Nessa orientação mesmo. Aí já vão pensando se essa é a melhor orientação para o esforço que ela vai receber aqui, que é o esforço de torque reativo. Então, aplica o torque lá na seletora aqui também. Os meninos devem ter calculado esse torque já, né? Com certeza. A parte do torque nominal do motor e a redução, a gente tem esse torque aqui reativo. Então, essa região que tem que ter mais material mesmo, acho que está razoável. E aí, vamos pensando aí já qual que é a direção que melhor para resistir esse torque aqui. Imagina que vai chegar aqui na ponta, né? Então vai ser um torque de cisalhamento puro, quase. Então qual que é a melhor direção de impressão de camada aqui? Vamos mandar fatiar nessa direção mesmo. Ele vai botar suporte. Eu voltei o suporte, não lembro. Aí aqui, ó, a gente vem em pré-visualização. Aí, botou suporte sim. E aí aqui em cima, ó, a gente consegue mudar a opção de visualização da simulação. Tem esse X-Ray aqui, o layer é o mais legal. E isso aqui, ó, a gente consegue ver o tipo de linha que está imprimindo. Esse vermelhinho aqui é material, camada externa. Aqui dentro é preenchimento. E o azulzinho é suporte. Aqui, ó, né? Legal demais. E aí,
Aqui, ó, nessa barra, a gente consegue ver a evolução da impressão. Então, desde lá da primeira camada. E essa técnica aqui, ó, aquela de fazer a saia em volta da peça para ela aderir mais. Isso aqui arranca fácil, fraga. Ela dá um espaçamento entre essa camada e essa. Quando você acaba de imprimir, você só puxar isso aqui que ela sai. É igual o suporte. O suporte também você puxa com um alicatinho e ele quebra. E aí, vamos subindo aqui. Aqui dá para ver um enfio, o preenchimento de 50%, de 45% que a gente pôs, tá bem razoável. E tá usando essa malha aqui de quadrado, né? Vamos mudar lá para ver que isso aqui não é muito legal, não. Não influencia muito, na verdade, não, mas aquele hexagonal parece que tem uns estudos que falam que é o melhor. O honeycomb, né? E aqui o suporte, ó. A gente vê a geometria do suporte, onde que ele vai aderir na peça. Aqui, por causa do furo, ele pôs suporte aqui dentro também, então vai ter 2 contatos de suporte. Vai ser um saco tirar esse suporte daqui. E a direção de impressão tá assim. Alguém se arrisca a falar se essa é a melhor direção ou não, por causa do suporte, por causa do esforço que ela vai receber? Não quero ser o professor que fica perguntando os treinos, não. Vocês falam aí, porra. Alô. Tom, você que vai fazer a peça. Fala aí. Pô, eu tô pensando, eu não sei não, é. Vai receber um toque de desalhamento aqui. As camadas estão subindo nessa direção. Pediu que você ia falar aí. Acho que nessa direção aí vai dar ruim. Vai dar ruim, né? Nós estamos literalmente botando a direção do desalhamento na direção do torque aplicado, né? Então imagina lá no seu resmate que você faz isso com material isotrópico, né? Que tem umas propriedades mais constantes em todas as direções. Aqui nós estamos botando a mais frágil de todas, que vai literalmente descolar uma camada da outra quando aplicar o torque aqui do motor. Então nós vamos fazer aqui é girar esse camarada, né? Volta para preparar aqui. E aqui do lado tem umas opções rápidas de mexer na escala, girar a peça, espelhar, multiplicar, essas paradas. Aqui a gente só girar aqui, ó, dá um tombo nela, ela já cola na mesa de novo. E aqui ficou bom demais, né? Porque melhorou o contato com a mesa, bom demais. Tirou o quitante de suporte. Agora só tem essa face aqui de suporte, que está 90 graus, não tem como fugir. A maioria das impressoras não imprime 90 graus de overhang. E ficou bom demais, né? Agora melhorou o cisalhamento que estava tendo. Agora o esforço chega normal na fibra. Não imprime 90 graus, não imprime com suporte ou não imprime de qualquer jeito? Não imprime. A maioria das impressoras não imprime, tipo assim, não consegue imprimir bem sem suporte, Frank. Nesse tipo de ângulo aqui, né? Que tá literalmente 90 graus dessa face para outra. Então precisa do suporte, que a maioria delas. Tem impressora que faz sim, velho. Porque tem umas propriedades malucas lá de extrusão que ela consegue fazer isso aqui sem. Ela vai construindo uma pontezinha aqui. Acaba que fica um filetezinho aqui nessa região, mas ela consegue imprimir sem suporte. Se você quiser evitar suporte a 90 graus, bota fillet, fraga. É isso que faz. Dá pra botar. Imagina se aqui não tivesse uma porca, né, claro. Porque é um furo, tem que ter um batente aqui. Ou da cabeça do parafuso. A gente podia pôr um fillet saindo dessa face aqui até essa face de baixo aqui, num ângulo de 60 graus, por exemplo. E aí ela conseguir imprimir sem suporte. É uma estratégia legal para quando você. Essa face aqui, por exemplo, ela não está colocando suporte, ó, porque está num ângulo que ela consegue imprimir sem suporte. Vamos abaixar esse cara. Duas coisas que eu quero fazer: diminuir o enfio, mudar a geometria do enfio e abaixar o ângulo de overhang para ela colocar suporte aqui para vocês verem como que ela faz. Então vamos lá no enfio, tá muito espesso. Tipo assim, não que eu acho que tem que diminuir para a função mecânica da peça, né? Mas vamos botar uns 20% aqui, só para vocês verem mudar. Enfio de parede tá bacana. Eu quero tirar o grid e vamos botar. O que é esse giroide? Nunca usei não. Vamos tentar ver o que é. Não sei o que é não. Beleza. E outra coisa, vocês repararam no tempo de impressão aqui? Que deu? Com esse enfio? Eu acho que foi 6 horas. Naquela direção. Vamos só girar a peça e ver se mudou o tempo de impressão. Pera aí. O que eu mexi aqui? Giroide, bota grid, 45%. Tava 6 horas, eu acho. Alguém viu o tempo? Acho que foi 6 horas. Foi 5 horas e 20, negócio assim. Boa. Aí, ó. Informações. Só de girar a peça.
Diminuiu para 4 horas e 47 minutos, porque tirou suporte. Ela estima também a quantidade de material, 77 gramas o peso. Chupetinha, né? Bom demais. Muito leve. Com 45% de enfio, só de girar a peça, tirou uns minutos aí já. Cada minuto importa, viu? Porque a energia consumindo no talo, porque tá aquecendo tudo aqui. Aquecendo mesa, aquecendo bico. E tempo é dinheiro, né? Aqui também tem uma propriedade legal, ó. Ela mostra o bico da impressão. Isso é doido, hein? Pra falar. Como diz o Ávila lá, é emocionante. O Maia. Aí, ó, desde o início você consegue ver a impressão em tempo real. Quando você bota no USB, ele fica assim, acompanhando a impressora. É legal demais. Quando acaba aqui de fazer a última partinha, ela para lá também. Doido, né? Aí volta pra preparar aqui. Vamos mudar essa propriedade. Tá 4 horas, né? Aqui dá pra mexer mais rápido, eu acho. Porra. Acho que não. Vamos botar vintão. Mudar a grid pro giroide maluco aqui, pra nós ver o que é isso. E tá bom. Vamos só mudar o enfio. Depois a gente mexe no suporte. Fatiar. Vai rapidaço. Pra quanto que vai? 3 horas, né? Tirou quase 1 hora. Só mexendo no enfio. E no. Vamos ver que preenchimento que é isso. Aí é um trem meio esquisitão aí, né? Esse aqui é o miojo. É o preenchimento de miojo. Vamos mudar lá de giroide pra miojo. Se você quiser fazer um miojão aí, ó, tá no jeito. Sai daqui. Vamos botar o hexágono, que é o quente. Eu acho que é isso mesmo. 20% acho que vai ficar legal. E vamos botar aqui agora o suporte. Vamos diminuir esse ângulo de overhang pra caralho pra ela botar suporte nesse cara aqui. Você sabe quanto que é esse ângulo? Tom, não sabe nada, né? Ah, não vou saber não. Não vai, né? Imaginei. Isso é foda, cara. Diminuiu um pouco também Aí, ó. Botou suporte em tudo. Acertei o ângulo. Tá vermelhão. Botou suporte. Aí, ó. Construiu suporte nessa beiroda toda aqui agora. Não mudou muito tempo porque a gente diminuiu o enfio. Porque botou isso tudo suporte agora. Ela gasta tempo pra caralho pra fazer suporte. Porque o suporte é uma densidade muito baixa. Então ela faz bem devagar o suporte pra não quebrar na hora que estiver fazendo suporte. E aqui já tá com uma técnica legal já, ó. Ela constrói essa parede entre o suporte e a peça. Isso aqui causa dá tempo pra caralho, né? Aumenta o tempo. Mas causa um acabamento muito bom aqui, ó. Entre a interface suporte e peça. Porque ela ia chegar aqui com as pontinhas, fraga o suporte. Ia zoar muito essa superfície. Mas com essa face completa aqui, com a densidade maior, fica top demais. E você consegue arrancar facinho também essa face. A gente já testou isso, fica muito bom. É a melhor solução para quando você quer dar um acabamento melhor na face com suporte. Então vamos voltar nosso overhang aqui para 90. Vou botar um 70 aqui só para botar no furo. 20%, vamos ver para onde vai o tempo, né? Que o nosso objetivo é diminuir o tempo. 3 horas e 36 minutos. Deu uma diminuída boa já, né? Tava 5 horas e 40. 3 horas é rapidão, pô. 2 palitos. Uma peça relativamente grande, né? Bem preenchida. Olha a diferença do... Não é esse cara que eu queria, inclusive. Não é esse preenchimento. A diferença do 20%, que já é um preenchimento mais lero-lero. Não é esse coisa que eu queria, não. Qual que será, hein? Não é triângulo, não, pô. É o hexágono. Será que é o octógono? Rapaziada. Tô sabendo, não. Ô, Jabó, pode fazer uma pergunta? Claro, cara. Mostra o preenchimento aí. Tipo, Tá mostrando. teria como você botar essas linhas, as linhas do preenchimento, alinhadas com a direção do torque, Botafé, que fica mais resistente, e ter só tração e compressão? Vamos pensar aqui. Você fala botar
a linha do preenchimento é alinhada com o torque. Então, se o torque tá nessa direção aqui, não sei se eu entendi. Pra mim, eu acho que nessa direção que tá assim é a mais resistente para tração que vai aplicar aqui o torque, né? Vamos pensar assim no desenho. Imagina se tá o torque chegando aqui, ó. Tum. Como é que ele vai transmitir para nesse plano de isolamento? Vai ser nesse uma normal aqui em cima. E para resistir a normal assim, tem que ser essa direção mesmo, porque se for diferente, vai cisalhar a camada, fraga, uma camada com a outra. É isso que você tá imaginando ou não? Não, acho que eu imaginei o contrário. Tipo, não Mas sei se eu imagina que entendi direito a peça também, não. O torque não estaria, tipo, na direção da peça normal, assim, não? Não entendi. Ô, Xuxa, Pô, tipo, desenha o torque aí. pensa tipo, um cilindro. Aí, tipo, é como se o cilindro que estivesse sofrendo, tipo, uma torção, entendeu? Tipo, Exatamente, Então, tipo assim. aí não é o que o Jabó desenhou, não. Aqui, ó. Vamos voltar lá. Essa cor aqui tá uma merda também, né? Aqui, ó. O toque vai ser transmitido para essa face aqui. Isso. Então vem aqui. TI. O toque vai ser transmitido aqui. Isso. Boto fé. E aí, se tiver imprimindo nessa outra direção, as camadas estão nessa direção aqui. Então, o toque não transmite como cisalhamento entre as camadas. E aí, se a gente botar nessa outra direção aqui, que estava antes, que eu acho que é o que você está sugerindo. Não, é tipo assim, volta no preenchimento lá, que dá pra ver o preenchimento laranjinha. Volto. Pera. Você fala pro preenchimento ser só no sentido de compressão, tipo? É, tipo isso. Mas isso eu não entendi. Eu acho que já tá no sentido de compressão. Então, bota a visão de cima aí, tipo. Aqui. Então, esses triângulos aí, Uhum. tipo um triângulo, girar ele, tá ligado? Nessa visão. Teria como fazer isso? Acho que teria, velho. Vou mexer aqui. Eu acho que se essas linhas aí que a gente tá vendo no laranja mais clarinho ficassem alinhadas com o torque, bota fé que fica mais. Entendi. Como se fosse uma fibragem. Faz sentido? É. Tipo assim, como se fosse uma fibragem. Se tivesse perpendicular a essa face aqui. Eu não sei se faz sentido, acho que faz. Eu acho que faz sentido, sim. Mas eu acho que no macro, velho, o que importa mesmo é essa torre completa aqui, fraga. Tipo assim. Imagina que a gente vai estar. Porra, eu tiro o print da parte mais merda. Imagina que a gente vai estar fazendo o torque girar aqui. E aí ele vai chegar numa torre de compressão, assim, com compressão, né? Acho que a direção de cada camada aqui não importa muito, não. Então, mas como essa torre é tipo um triângulo, Uhum. eu acho que faz, aí. Não sei, podemos ver isso aí. Não sei. Xuxão, mas é 3D a parada, né? Não? Deve ser por isso que eles falam que o hexágono é melhor, né? É, exatamente por isso. O que o Honeycomb resiste melhor à compressão, né? Exatamente isso. Ô Jabó, e tipo, a estrutura desses prismas aí, desses triângulos assim, você consegue mudar ela, tipo, se é na vertical ou na horizontal, ou isso é de acordo com a posição da peça mesmo da impressão? De acordo com a posição da peça. Não tem como você imprimir o resto nessa direção aqui subindo. Porra, isso aqui é Paulinho, hein? Okay. Isso aqui é igreja completa. Sai daqui. Aí, Paulinho. Ah, sai daqui. O Azaki, ele não tá ouvindo, mano. É, sim, bom. Aí, ó. Esse aqui é até um enfio melhor, mas esse zigue-zague aqui não tá legal, não. Mano, tem o porra do... Por que não tá achando essa merda? Do Honeycomb, velho. Que é mó bonitinho. Cross 3D, né, não? Cross 3D, será? É esse aqui, ó. Será que é aquele grid e eu tô viajando? É o grid mesmo. Ó, esse é meio maluco, hein?
sei qual que é melhor não, velho. Não parece bom não, muito maluco, meu gosto. Tem como a gente saber, tipo assim, qual que é o melhor pra usar, dependendo da situação? Tem onde Mano, você ir fazer um teste, uma coisa, uma simulação, sei lá. o que pega, que a simulação é muito difícil de fazer por causa das propriedades de impressão. Mas eu imagino que se você pegar, isolar uma estrutura dessa aqui e aplicar uma carga normal, o problema é que não leva em conta o concentrador de camada a camada, fraga, porque vai ter um plano de cisalhamento mesmo com força normal axial. Sim, E esse pode plano ser. vai ser muito intensificado pela mesma por estabilidade, sei lá. Vai ser muito intensificado pela interface camada a camada, fraga. Entre as camadas aqui tem um concentrador muito nervoso. E é isso que a galera não consegue simular ainda. Eu acho que tá em desenvolvimento botar isso em elementos finitos, fraga. E quem sabe alguém pega um TG aí, ó, God. De conseguir simular essa estrutura aqui, fraga. Desse concentrador, a aderência entre as camadas. Não sei como fazer isso. Não sei se tem trabalho disso já. Eu não achei, já pesquisei sobre. Pode ser que agora tem, né? Que tem mais de 2 anos que eu não mexo com isso. Vamos usar o gridzinho aqui normal, que é o mais bonitinho, mais conforme. E parece um honeycomb. Eu tenho certeza que tem um honeycomb, velho. Desgraçado. Aí, ó. 20%. Lero, faz as torrezinhas quadradas e resiste a essa compressão que o Xuxão falou. Acho que é isso. Se inverter a peça 180 graus aí, tipo, não diminui não, porque talvez tenha que fazer menos suporte, não? Como é que é? Girar ela na vertical? Pra cá? É, tipo, em vez de fazer a base, Aham. Vamos fazer aqui pra você ver. O problema aqui vai ser esse topzinho aqui, ó. Tá vendo? Que vai entrar em contato com a mesa antes dessa face inteira. Entendi. E aí vai colocar mais suporte do que... É rapidão aqui, só pra você ver, ó. Tá vendo? Tá. E aí vai colocar suporte nessa superfície toda aqui. Entendi. Ô, Deu Jabó, 1 hora a mais quase. Oi. tipo, você consegue posicionar aonde que vai estar a estrutura desses triângulos, hexaedros aí, tipo, para, por exemplo, coincidir com a parede da peça, uma coisa assim, ou é aleatório isso? Eu acho que tem como, velho. No Expert ali eu acho que tem como. Girar um em relação ao outro, né? É isso que eu tô falando, pô. Então, é isso que eu Tipo, acho que eu entendi também. girar isso aí 45 graus, tá ligado? Aham, botar esse cara aqui saindo perpendicular aqui. Sim. Isso. Aí tu tem essa estrutura toda resistindo ao toque. Não sei. Fazer a conta aqui. Eu acho que talvez pode afetar a resistência mesmo, ou então, por exemplo, nessa parte ali do meio, que é pequenininha, tentar posicionar coincidindo uma parede com a outra, em vez de deixar no Véi, meio. eu sei que no Mais Nervoso lá tem como fazer isso. Eu já vi vídeo de nego fazendo isso já. Cadê os caras do resgate aí, Grilão, NASA? Eu não sei se vai fazer diferença, o Xuxão, avaliando a torre inteira, fraga. Pra mim não faz diferença se essa linha tá pra cá ou sair na 45 graus. Porque o torque vai chegar na normal aqui, fraga. No plano de desalhamento. Cadê os formados aí? Pra ajudar nós. Rapaz. Difícil, né? Não, eu acho que não. Acho que não faz influência não, Xuxão. Ainda mais no plástico, velho. A influência da camada vai ser muito mais superior a isso. Ao alinhamento do torque, não sei. Eu acho que a gente consegue tirar esse efeito aumentando aqui o enfio, fraga. Bota, sei lá, 40%. E aí resolve isso tudo, porque não vai fazer mais diferença, fraga. Naquele enfio lá, eu até tava tentando ver uma diferença entre a distância entre as linhas, mas esse bracinho aqui não faz mais diferença, fraga. Não sei. Eu acho que não. Acho que não consegue enxergar assim, não. Às vezes, o cara que for fazer isso aí faz uma simulação dos dois jeitos com qualquer material, só pra comparar as forças, tá ligado? Tipo, O problema é que essa geometria aqui não sai assim. Tipo assim, não se dá pra fazer isso em algum software, mas ele não cospe a geometria preparada, fraga. Isso aqui não é uma geometria, Botafé. Ele não gera isso aqui em CAD. É só uma simulação numérica, Botafé. Essas linhas aqui é numericamente gerado, não é CAD, Botafé. Aqui já virou CAN já. Então, tipo assim,
É um layer, fraga, como se fosse um AutoCAD. Aí, sei lá, teria que modelar isso aqui no software, fraga, no Solid, por exemplo. Fazer um monte de linhas, sobrepor elas. Ué, dá pra fazer. Dá pra fazer. Não sei se tem, deve ter, mano, é possível que pega isso e converte pro 3D, não sei se tem. Tem que pesquisar pra ver se tem. Que gera esses Tem um. cilindrinhos Bota, aqui, fraga. bota uns eixos XYZ aí pra nós conversar. Cadê? Tipo assim, eu boto fé que pro cisalhamento no eixo amarelo e vermelho não faz diferença. Tanto faz girar. Mas no azul vermelho eu acho que faz, velho. Boto muita fé que faz. Faz o teste aí, quem for imprimir essa parada. A gente troca ideia depois. Beleza. Fuçar aqui, velho, ver se tem essa função. Eu nunca mexi nisso, não. Pode ser uma boa. Será que é isso? Não. Não sei. Tem que fuçar. Beleza? Aí a gente já mexeu na orientação para diminuir suporte, viu a influência do enfio no tempo. O que mais que tem para mostrar aqui? Vamos botar uma peça que precisa de mais suporte, para vocês verem a diferença entre os tipos de suporte, densidade de suporte, e aí a gente remata, porque tem muito tempo já, né? Que nós estamos aqui. Mas aí a principal função do software aqui é essa. Aí você clica em salvar, ou se a impressora estiver conectada, você vai clicar em imprimir, e ela vai começar a imprimir. Beleza? Acho que eu separei aqui. Emissão. Desenho. Fixos. Acho que ó. Opa. É mais complexo, né? Esse cara aqui eu imprimi na lá da UFMG para verificar umas paradas. Deu um trabalhão. Porque a impressora ela é muito velha. Que a gente tinha disponível lá no papinho era muito velha. E essa porra buga assim às vezes. Ô, filha da puta. Aí. Eu acho que assim é a melhor direção para essa peça. Porque se a gente virar pra cá, vai botar suporte pra caralho, vai botar suporte aqui internamente. Conta a força de aplicação, não tem muita direção, então não importa muito. E isso aqui também foi usinado em alumínio, né? Foi a escolha. Mas assim, esse aqui vai dar pra ver mais os suportes, a diferença entre os suportes, a densidade de suporte. Vamos botar 40% mesmo. E a gente vai mexer aqui em suporte. E vai botar. Tirar um pouco de opção aqui. Esse tree aqui pra ver o que pega nele. Vamos ver se ele já vai fazer um malucão já. Ou se essa peça não. Ele fica conforme do mesmo jeito. Vocês vão ver que a diferença entre tree e o normal é que o tempo é muito mais bizarro nesse aqui. Mas economiza muito material, né? Essa que é a diferença. Não ficou bacana não, né? Ele tentou cobrir aquela outra região ali de suporte, ó. Com esse suporte saindo desde a base. Então, desperdiçou muito material. A diferença é que fica uma parada orgânica, tá vendo? Ele gera aí por algum algoritmo maluco essa geometria mais orgânica. E se fosse uma peça cheia de detalhe, ele conseguiria cobrir aqui, ó, os detalhes ao longo da peça. Essa que é a função desse suporte maluco aqui. Mas como é uma peça muito conforme, muito prismática, né, o normal se passa é melhor. E aí vão tentar mudar a densidade dele ao longo. Gradual few steps, vamos botar 3 steps de densidade. Ficou vermelho por algum motivo, deve ser por causa da densidade final. Porque ele vai com 15% de densidade, vai ter que começar com densidade muito baixa, fraga, então não é viável. Eu acho que é isso. Vamos ver. 40. 2. Não sei o que é isso não, já.
Ele reclamou por algum motivo aqui. Não sei por que não. Acho que é isso, né? Aumentar a espessura de suporte. Vai reclamar na casa da mãe dele. Deixa aí. Vamos ver o tempo que ele vai gastar com essa gradual, depois a gente volta para normal. Aí tá dando pra ver, tá vendo? Ele faz a transição aqui, ó. Talvez seja isso que ele tava reclamando, a altura da transição. Tem que olhar isso. Aqui dá pra ver os steps. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Mas aqui tem os steps de densidade, ó, entre o suporte. Diminui muito a quantidade de material. Talvez o tempo também. Vamos tirar aqui o gradual. Botar um só. Fatiar, tava dando 4 horas, né? Não mudou muito não. Aí piorou um pouco o tempo. E gastou bem mais material, né? Gastou quase 40 gramas a mais de material. E agora ele faz ele conforme desde baixo, né? Última peça aqui, eu acho que dá pra ver umas paradas a mais. Só pra arrematar. Era essa, não, mas beleza. Aqui, ó, dá pra gente ver se a gente botar ela nessa. Vai botar suporte lá dentro. Seria a melhor direção pra também resistir à tensão, porque o cabo passa por aqui e aí puxa essa peça nessa direção e aí acaba que chega normal assim melhor. Mas como é que a gente bota o suporte aqui dentro? Aqui é 20 milímetros, fraga, é o tamanho de uma moeda de 10 centavos. Para acessar aqui, para limpar essa parte é muito difícil. Então, não vale a pena. A gente imprimiu assim. Que aí bota o suporte só aqui, nesse furinho. E a base aqui é maior para ter mais apoio com a mesa. Esse aqui é mais cheio de detalhe, ó. Ô, merda. Acho que tá na móveis. Olha, ó. Esse aqui é mais cheio de detalhe. É mais chato de imprimir. Porque não tem muito que fugir do suporte, não. Às vezes o suporte, tipo assim, você vai ter que aceitar ele na sua vida, porque qualquer direção que você põe esse cara aqui vai ter suporte. Eu acho que eu imprimi nessa direção aqui, pra evitar de colocar nessa parte da porquinha aqui, ó. Que era muito ruim de tirar o suporte aqui dentro. Mas esse suporte aqui é muito chato de tirar. Esse aqui também. Os meninos sempre ficavam tirando essas paradas aí pra nós lá. Às vezes garrava aqui não tinha muita solução não, era Dremel mesmo. Vamos mandar fatiar pra ver? E aqui não tinha muito o que fazer também não, quanto à direção da aplicação de força. O cabo passa aqui e vocês verem que ele meio que tá no sentido de descolar as camadas, né? Então a solução aqui era botar uma altura de camada pequena mesmo, que o cabo tem 2 milímetros, 3 milímetros, e a altura é 0,2, então não faz muita diferença não, o cabo não consegue entrar entre as camadas, né? Fica bem resistente e fica suave. Aqui a progressão dela também, um enfio bem alto, né? Fica bem resistente isso aqui, essa peça. Não precisa fazer acabamento nenhum, só tirar o suporte e botar no carro. A gente colocou umas buchinhas aqui de alumínio, né? Mas não precisava muito não. Beleza? Acho que é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Não sei se agregou muito para. A ideia era mais agregar para o projeto da peça, para vocês pensarem na posição do suporte, como economizar material nas especificações, né, da impressão, quanto realmente precisa de botar preenchimento. Mas era isso mesmo. Ideia sobre material também é importante vocês pegarem na hora que vocês forem mandar escolher o material para fazer a peça, né? E é sempre bom quando você for imprimir uma parada, botar aqui no Cura, fazer essas brincadeiras aí de botar na direção que você precisa as fibras, para você não ter nenhuma surpresa, né, na hora da atuação. Não é tão simples como só imprimir e botar, né, para rodar. O tempo de impressão também é importante você ter uma ideia para negociar com o patrocinador ou até mesmo se for produzir a sua peça. É muito importante isso aqui, que se não tem disponível a impressora 24 horas, né? E a quantidade de material também, o peso da peça. Então, é muito, muito legal que você saiba mexer aqui no Cura antes de mandar a peça para imprimir. Tem muito segredo não, né? Vocês viram que o software é bem intuitivo.
E aí, pesquisar na internet, velho. Tem 2 canais aqui que eu recomendo, que é o o CNC Kitchen lá e um brasileiro que chama 3D Geek alguma coisa. 3D Geek Show que chama. É bom também, ele ensina mais sobre configuração aqui do Cura. Ele mexe mais com peça de decoração, mas quem não quer ter uma impressora para imprimir um capacete do Iron Man, né? Deve ser da hora demais. E ele ensina muita configuração, assim, para economizar suporte, umas configuração maneira de enfio também, economizar material, acabamento. Então, se vocês tiverem curiosidade, dá uma pesquisada lá. Eu acho que é isso. Tem alguma dúvida? Mais alguém? Algum comentário? Quer conversar sobre algum ponto aqui que a gente passou meio rápido? Não, pode arrematar? Ô, Jabó, considerando que essa peça tem esse preenchimento que você define aí agora, como é que você vai fazer? Se for uma peça que tem uns esforços maiores, como é que você vai fazer para simular isso? Porque você desenha ela maciça, né? Velho, tipo, teste, mano. Não tem muito como simular em elementos finitos o 3D. Por enquanto, não. O material não é discretizado nos softwares, não tem como discretizar. A não ser que você crie, sei lá, uma porosidade no programa, ou você modele essa geometria, que eu não sei como que vai ser o contato entre as peças também. Não tem uma metodologia pronta para você investir em elementos finitos ainda em impressão 3D, Fraga. Eu acho que é perder tempo quebrando cabeça com um modelo para ser fiel do que realmente fazer e testar, botar no carro e testar. Eu acho que a abordagem mais interessante é realmente fazer essa análise aqui qualitativa da direção das forças quanto à direção da impressão, que é o mais crítico, que causa maior mudança de resistência mecânica na peça, é a direção da impressão. Então, o descolamento de camada é o principal problema no 3D. Então, pensar nessa direção da força e vai ser mais ou menos linear até uns 75% com o preenchimento, a resistência da peça. Então, se sua peça vai ter sua capacidade máxima de resistência aos 75% de preenchimento, acima disso não faz muita diferença mais, abaixo disso vai meio linear, com 20% vai ter 20% da resistência, 30% da resistência, e vai pensando assim, Fraga. Então, se você pensa na direção da força, por descolamento de camada, é a falha mais crítica, e a demais é teste, véio. Botar no carro e testar. Porque não tem muito como simular ainda não. Beleza? Resolveu a dúvida? Sim. Oi, Jabó, tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo, velho. Em relação a custo-benefício, eu sou bem leigo em impressão 3D, bem leigo mesmo. Em De relação a boa. custo-benefício, tá valendo a pena fazer as paradas de impressão 3D? Tipo, em relação a tamanho, por exemplo, você vai fazer uma peça bem grande, tá valendo a pena fazer a parada em impressão 3D? Que eu lembro quando eu pensei bem antes, era bem custoso, né? Fazer alguma coisa em impressão 3D. Cara, eu acho que o que mais tem custo na impressão é a modelagem e configuração. Então, se você manda pro patrocinador, por exemplo, que a gente tinha, no caso aqui, falando da equipe, né? Fórmula FMG. Depois a gente pode falar mais sobre o geral de impressão, né? Mas aqui na equipe, o mais custoso num projeto é você passar a ideia pro cara, o cara vai modelar, resolver seus problemas, configurar tudo e imprimir. Aí cobra rios de dinheiro. Se for fazer a peça pronta, passar só o programa pro cara imprimir com as configurações da impressora dele, os caras fazem a preço de custo só material, Fraga. Então vale a pena. Entendi. Não usando a hora trabalhador do cara, vale muito a pena, porque a gente vai pagar só o material. Aham. Agora, pensando A maior fora, peça que você faz de missão, né? a maior peça que a gente fez foi a admissão. Tipo assim, e isso foi por questões mais construtivas do que outras coisas, porque não tinha muita solução não. Ou a gente fazia um molde bipartido em MDF usinado, que é um trabalheiro danado, não fica bom. Pela geometria da peça, que é muito não conforme, né? Que é única, né? Tipo, não tem como fabricar de outra forma, a não ser por moldes ou
ou impressão 3D, que é a melhor solução. Não tinha outra forma de fazer. Então a gente orçou isso aqui, a primeira vez que a gente orçou, o cara orçou em R$ 4.000 imprimir tudo. E a gente Nossa. imprimiu de graça, tudo. Nem material a gente gastou. Pô, bom demais. Foi bom. Gastamos só com carbono, né, no caso, da fabricação. Aham. Que a gente conseguiu patrocínio de impressora, depois a Carlinha comprou a dela, e o material a gente sempre foi patrocinado também. Mas isso foi enchendo o saco dos caras, fraga. A gente conseguiu primeiro com um camarada que ia fazer uma exposição aqui na UFMG, aí eu enchi o saco dele por uns 2 meses, mostrando ele o projeto e tal, ele empolgou e imprimiu pra gente tudo. Aí depois dos erros aqui, a Carlinha teve que reimprimir algumas coisas. Essa peça aqui foi a que quebrou lá no caminhão, quem tava na integração. Foi essa peça aqui que quebrou. Ela teve uma falha crítica já no dinamômetro, que vibra pra caralho no dinamômetro, por causa da amarração do carro lá no Dina. E tinha um raio aqui, ó. Tinha um concentrador de tensão bem aqui. Esse cara vinha com um raio pra cá, ó, plim. E chegava numa aresta. Quebrou bem na aresta. Exatamente na aresta. Concentrou, vibrou pra caramba e descolou a camada aqui. A gente resolveu botando esse fillet aqui, não falhou mais, e laminando com carbono pra ter certeza. E aí na competição, no que a aluna agarrou lá, ele falhou em uma camada aqui, ó. Descolou uma camada. A camada ficou presa no parafuso ainda. Descolou uma camada pra cá, onde não tinha carbono ainda. Não tinha carbono porque não acessou o carbono aqui, ele não chega conforme, não chega bonitinho. Descolou uma camada do 3D e quebrou porque foi uma força bizarra, né? Arrancou mesmo a parada aqui. Se ele não quebrasse aqui, foi até bom que ele falhasse aqui nessa camada. Tinha um método de falha aqui de segurança na cagada, né? Porque se falhasse aqui atrás, azedou a competição. Voltava pra casa, não tinha muito o que fazer, não. Como falhou aqui, a gente tinha uma peça dessa reserva, foi só botar outra e pau no gato. A melhor opção mesmo é o carbono, né? Cara, tem umas paradas de fibra de vidro também. A gente Uhum. não chegou a testar. Qual que era o... Eu já mas vi o um carbono projeto de um cara que ele fez, eu não lembro qual foi o material que ele usou, mas ele meio que cristalizou de carbono, tá ligado? Ele colocou partes de carbono no fio, só que deu muito problema. Ele meio que tentou buscar o meio termo, tá ligado? Só que acabou que as camadas não colaram da maneira correta. bota fé. Tem aquele filamento que eu falei que vocês de carbono. Daí o cara tentado fazer alguma coisa parecida disso, né? Construir um filamento, mas tem uma proporção ideal lá que tem aderência e resistência ao mesmo tempo. Eu não faço ideia também não, velho. Qual que é a propriedade certa. Mas valeu aí, velho. Obrigado. Nada, que isso. Beleza? Mais alguma dúvida? Se tiver mais dúvida, então morreu aqui. Eu acho que tá todo mundo agarrado, né? Com prova, trabalho, fim de semestre. Liberar geral aí pra vocês renderem outras coisas. Valeu, Jabó. Morou, é nóis. Qualquer coisa, se tiverem dúvida aí, pode mandar mensagem que eu souber, eu tento tirar dúvida.